em seus lares o programa Quarta Dimensão, aguardando sua audiência desde o mês de maio na TV Vila Velha. A TV que a gente vê. Comemorando sua volta ao círculo de telespectadores, eu lhe farei pergunta alusiva aos temas que igualmente nos empolgam. Você não acha mesmo que a multiplicidade dos astros nos céus constitui prova de renovação das vidas em carne? Não seria justo que alguém fosse privado de lições diferenciadas dos planetas. Quem acredita que Deus criou exagerado universo tão somente para aninhar cobras e escorpiões, desconhece a face amorosa do Criador, que deseja nos salvar. Planetas escolas foram feitos em grande número para que não faltem alternativas de aprendizado aos repetentes. Quem prega a morte definitiva dos ímpios para se livrar deles é, no mínimo, blasfemo pela negação desta chance abençoada. Riscar alguém do mapa da salvação, negando-lhe acréscimo de tempo, revelaria crueldade. Se pais e mães cada terra se exaurem para salvar filhos das drogas, por que o Altíssimo negaria mais tempo ao aprendiz? Se Deus permite que alguém nasça única vez, por que estranhar que repita a experiência? Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Eficiência da equipe nos tranquiliza. O tema de hoje será: bom caráter é essencial. Talvez seja fora de moda falar de bom caráter hoje em dia. Num passado não muito distante, toda a filosofia do êxito e da autoajuda se voltava para a ética do caráter. Figuras ilustres acreditavam que o verdadeiro sucesso e a própria alegria de viver eram subprodutos da retidão e da integridade. O caráter formava o alicerce das pessoas e das famílias. As grandes civilizações do passado cresceram e prosperaram enquanto se mantiveram dentro de padrões morais compatíveis. O Império Romano foi exemplo disto. Nos seus primeiros tempos, Roma produziu figuras patriarcais, zelosas no cumprimento dos códigos de justiça e ordem. Infelizmente, a riqueza material sempre produziu o enfraquecimento das estruturas dos grandes impérios. A corrupção naquelas nações tomou de assalto classes dirigentes na medida do sucesso obtido nas guerras. Isto aconteceu invariavelmente durante todos os séculos e milênios. Avançando para dentro da era moderna, quando leis limitaram a supremacia das nações, houve uma discreta mudança. Apesar disso, todavia, o elemento seriedade parece ausente das relações diplomáticas. Nos bastidores da diplomacia, figuras representativas do alto escalão
proporcionam repetidos escândalos. Se passarmos do coletivo das nações para o âmbito das famílias, não encontraremos diferenças significativas. O perfil do retrato é quase o mesmo. O próprio Jesus já disse em seu tempo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que eles venham, mas ai do homem pelo qual eles aparecem. Mateus 18, versículo 7. Percebam que o mestre considera inevitável que aconteçam escândalos. No estado atual da evolução, tal explicativa ou tal expectativa é previsível. Apesar dos pregadores anunciarem que os seus adeptos nasceram de novo pelo Espírito e são criaturas novas, eu continuo crendo na afirmação do nosso mestre. É inevitável que venham escândalos, porque o ser humano é ignorante por natureza. A natureza do homem tem acentuada propensão para as seduções e os prazeres, principalmente os ilícitos. A tentação é enorme e a força de vontade este tamanhinho assim. O ser humano sabe que está fazendo tudo errado, mas continua repetindo os mesmos erros. Stephen Covey nos conta que fez auditoria num banco que passava por um período de grandes dificuldades. Produtividade e lucros se encontravam em baixa. O moral dos funcionários descera aos menores níveis. O presidente denunciou de imediato o quadro de funcionários. Eles eram culpados. Por mais incentivos que eu lhes conceda, eles continuam fazendo corpo mole. Stephen reuniu o grupo de servidores e logo percebeu que eles se encontravam dominados por um clima de suspeita e falta de confiança. E a verdade lhe foi revelada. O presidente do banco era casado e mantinha relacionamento amoroso com uma das funcionárias. Quando o caso veio a público, a disciplina e a hierarquia foram afetadas e o respeito desceu a zero. O escândalo carregou carga negativa para dentro da instituição e já ninguém mais se sentia seguro. A perspectiva da perda do emprego por eventual falência e provável divórcio foi causa do desassossego e pânico para diversas famílias. Tudo causado pela falta de caráter de duas pessoas. Alguém poderá dizer que está fora de moda esta questão de caráter, isso aí não está com nada. E poderá citar o próprio presidente daquele banco em dificuldades como protótipo de alguém que cresceu independente da ética. Ele cresceu, dirão. Inteligente e carismático, aquele homem fizera carreira meteórica, escalando postos até chegar rapidamente à presidência. Pois saibam que ele também é exemplo desse outro lado da história. Ele é da mesma forma vítima da sua própria leviandade. Analisem palavras do nosso rabi. É inevitável que venham escândalos,
mas ai do homem pelos quais eles chegarem. Mateus 18, versículo 7. O fato da inevitabilidade do escândalo não exime o praticante de receber o choque de retorno. A família dele, a esposa e os filhos terão conhecimento do fato e a reação virá numa forma tempestuosa. Ninguém se iluda. Aquele pequeno espaço de prazer de repente desencadeará anos e anos de sofrimento. Getúlio, intervém o João dos Anzóis. Muita gente pratica estas coisas de forma tão discreta que ninguém fica sabendo, Getúlio. Fechadas em 4 paredes, as pessoas dificilmente são flagradas. É só ter cuidado e o prazer se estenderá por muitos anos sem o menor prejuízo. Você está exagerando, Getúlio. Meu caro João, nós vivemos num planeta indiscreto por natureza. Nossa vida é devassada por 1000 olhos. São as nuvens de testemunhas de que fala o apóstolo Paulo. Espíritos que desencarnaram dominados pelo sexo continuam por aí, fascinados diante de cenas de adultério. Através dos canais mediúnicos, essas entidades transmitem pressentimentos aos cônjuges que desconhecem a traição para destruir a convivência do casal. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha. E nós convidamos especialmente os apreciadores de análise por escrito para acessá-lo. Fechamos a soma das visualizações no YouTube. Até os finais de junho, o total alcançou 14.872 acessos no conjunto da obra. Alguém acostumado com desempenho mediático, de arrecadadores endinheirados, talvez ache pouco. De nossa parte, nos encontramos satisfeitos e gratos a esses 14.872 amigos que nos prestigiaram. Ninguém esqueça que o pouco com Deus é bastante. O preço pago pela popularidade na mídia pode ser exorbitante. O que vale mesmo será manter consciência tranquila, longe da cobiça. Não acalentamos o menor desejo de sobressair aos nossos limites. Vejam, as tarefas sobrevivem, estão indo para frente, o trabalho está sendo feito sem patrocinadores há mais de 60 anos, pois sempre combatemos qualquer forma de vantagem. Ficaremos sempre agradecidos pelo comentário com seus amigos em torno das nossas palestras. Vocês nem queiram saber o quanto eu agradeço. E voltaremos ao tema. Bom caráter é essencial. Porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não se torne conhecido. Palavras de Jesus em Lucas 12, versículo 3. Sim, Getúlio, diz o Zé das Quantas,
Em parte você tem razão, mas eu conheço gente que já desencarnou levando falsa imagem da esposa e do esposo. Passaram a vida com chifres enormes, sem percebê-los. Esses inocentes jamais tiveram a menor desconfiança de repetidas perfídias. Meu caro, a vida não é só esta. A vida continua no mundo espiritual. Algum crime, por variadas razões, pode não ser alcançado pela justiça humana. Diante dos tribunais divinos, todavia, nada será indefassável. Se você plantar escondido um pé de espinheiro no seu jardim, a vizinhança toda ficará sabendo. Ele vai nascer e todos tomarão conhecimento da sua existência. Não adianta esconder. O espinheiro estará lá, florescendo em seu jardim. Assim é no mundo espiritual. Nós chegaremos lá, todo cheio de manchas. Colega nosso, Alhures, colocou na caixa de coleta do correio carta sem colar o necessário selo postal. Todo satisfeito, ele me disse: aproveitei o momento que nenhum dos carteiros estava me olhando e coloquei sorrateiramente a carta na caixa de coleta sem selo. Ganhei o valor do selo. Economizei o selo, Getúlio, disse ele eufórico. Mas não deu resultado, não. A carta permaneceu no balcão esperando a colagem do selo postal. Esse nosso colega foi obrigado a enfrentar a humilhação de se retratar diante dos carteiros para que se completasse o processo. Se esse meu amigo tivesse bom caráter, a sua carta teria chegado ao destino alguns dias antes. Esta infração é pequena, mas são as pequenas falhas de caráter que vão se somando para criar o vício da prevaricação. Dali para frente o sujeito acostuma e toma gosto pelas mentirinhas e pelas falsidades, até chegar ao topo da insensibilidade moral. E não vai faltar quem ajude. Como disse o nosso rabi, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Mateus 24, verso 28, palavras de Jesus. A falta de caráter cheira mal, e os corvos imediatamente se aproximarão, porque o salário do pecado é a morte espiritual. No momento que você esquecer a vigilância, com toda certeza ficará rodeado de urubus do astral inferior. Veja o que diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais malignas nas regiões do firmamento. Efésios 6, versículo 12. Essas nuvens de testemunhas que eu falei são essas figurinhas. Paulo fala desses obsessores e aponta as regiões do firmamento. Até nova reencarnação eles permanecerão nestas colônias, mas a linguagem de Paulo nos permite entender que eles podem nos atingir. Aqueles malignos gozam de certa mobilidade. Essas entidades pertencem ao astral inferior e moram provisoriamente ali, mas é o próprio Paulo que nos adverte de que suas garras nos alcançam. Elas se encontram de olho nos encarnados
procurando de todas as formas algum jeitinho de atraí-los para os lados da perversidade. Paulo recomenda atenção e bastante cautela. Ele usa termos que não deixam margem para contestações. Forças espirituais malignas nas regiões do firmamento. Espíritos que desencarnaram frustrados retornam invisíveis para atormentar os viventes em carne. O João dos Anzóis traz a teologia para dentro da nossa conversa. Getúlio, ele diz, os teólogos afirmam que tais espíritos são demônios criados para o mal. E não almas de mortos, como você afirma sempre. São esses demônios que atormentam e distribuem tentações para a direita e para a esquerda. Meu caro João, se você acha que o Pai Celestial faria malvadeza deste tamanho, criando seres proibidos de conhecer o amor, eu lhe pergunto, não estará Deus produzindo algo que já existe de sobra em nossa terra? Temos pessoas matando os pais, queimando vítimas de assalto dentro de ônibus, procurando dinheiro e se não encontram dinheiro, agridem, jogando crianças recém-nascidas no monturo ou no lixo. Você acha que Deus precisa criar demônios, tendo tanta mercadoria disponível? Com tanta mão de obra, meus amigos, não encontramos razões para a criação de outros demônios. Chover do molhado, por quê para Deus? Se o Criador tem necessidade de martelos do karma, o estoque está completo. Você não concorda comigo, senhor João? Bastará escutarmos noticiários e conheceremos encarnados com todas as especialidades no mal, que se atribui a esta figurinha de rabo e chifre, porque isso nunca existiu. Seria um absurdo Deus criar uma criatura que não tivesse capacidade de amar. Pelo menos a capacidade intrínseca que um dia iria se desenvolver, como todos nós. Um dia nós ficaremos amorosos como foi Jesus. Aqui no planeta Terra os demônios não estão fazendo falta não, meus amigos. Essa mercadoria existe por toda parte. Eles se encontram espalhados em todas as classes sociais e em todos os partidos políticos e em todas as religiões. Temos gente de sobra fazendo esse papel e quando desencarnam eles ainda ficam mais perigosos. Por que, perguntará você? Porque eles estarão invisíveis. Eles vão chegando devagar e você nem percebe. Ademais, e aqui deixamos a Bíblia falar, nós sabemos que todo o poder foi entregue ao Cristo. Jesus, depois da ressurreição, disse aos apóstolos: todo o poder me foi entregue na terra e nos céus. Mateus 28, versículo 18. Se a força total foi entregue a Jesus, meus amigos, aonde Satanás terá buscado o poder? Este poder todo que a teologia lhe atribui, este poder está tudo nas mãos do Cristo. E o Cristo não entregaria fatia do seu poder ao demônio para maltratar os seres humanos. Não, não. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Embora tenhamos repetido que a cura do paralítico de Betesda jamais mereceu restrições, alguém voltou ao mesmo argumento. Jesus aproveitava o sábado para fazer o bem, disse-o o dito cujo. Repito que jamais tentei provar esgotamento do decálogo usando o argumento cura. Não tentem jogar areia em nossos olhos, meus amigos. Alguém doente, independente de códigos, goza de todos os direitos de atenção e ponto final. Confusas explicações têm sido oferecidas. Depois desta palestra bomba, Jesus ordenou trabalho no sábado. Mas a resposta principal ainda não veio. Por que Jesus, com sua pureza ética, ordenou que o homem curado carregasse a cama no sábado, sem a menor necessidade? Esta indagação sintetiza o argumento principal da palestra. Jesus ordenou trabalho no sábado, que você também precisa assistir. De minha parte, a explicação tem sido insistentemente repetida. Perda de validade do decálogo. Códigos escritos envelhecem e morrem. Infelizmente, continuamos ignorando as razões do silêncio, que já completou mais de 12 meses. Até hoje, esta minha exposição continua despertando perplexidade. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje: bom caráter é essencial. Como não existe maligno eterno, a explicação para as potestades apontadas por Paulo se encontra nos espíritos dos chamados mortos. Lembrem-se que o mestre disse que o poder que Pilatos tinha para crucificá-lo se originara de Deus. Portanto, no que concerne aos seres humanos, o poder lhes é entregue juntamente com o livre-arbítrio. Mesmo para crucificar Jesus, o poder foi concedido ao governador da Judéia pelo Altíssimo. Eis o que Jesus disse a Pilatos: nenhum poder terias sobre mim, se do alto não te fosse concedido. João 19, versículo 11, palavras de Jesus. Isto mostra duas verdades: que todos os viventes recebem parcelas de força da provisão divina, independente do que eles farão com este empréstimo. O que fez Caim? Usou este poder dado por Deus para matar Abel. Pôncio Pilatos usou a força que recebeu dos céus para crucificar Jesus. Nada impede que os desencarnados, ainda ignorantes, usem os poderes emprestados para praticar o mal. Como Pilatos, eles têm direito ao livre-arbítrio, todos nós temos direito ao livre-arbítrio. E como Pilatos, receberão suporte de força para prosseguir agindo com liberdade total de ação. Conscientes deste suporte, de que os que desencarnaram vingativos continuarão propagando ações violentas. Os escravos da sexualidade transmitirão notícias eróticas, sugerindo a prática de estupros por parte de encarnados. Como todas as pessoas têm defeitos,
Os obsessores se aproveitam desta ou daquela falha para semear discórdias entre as famílias. Até os herdeiros de desencarnados avarentos podem sofrer assédio. Alguns antepassados rodearão suas propriedades com propósito de continuar no comando. Eles nem sabem que estão do lado de lá, que estão mortos. Vejam que nos encontramos sujeitos à constante vigilância de seres invisíveis. Eles têm oportunidade de avaliar o caráter das pessoas pelo fato de as flagrarem desprevenidas na intimidade. Qualquer deslize e a vaca vai pro brejo. Porque essas entidades aproveitam as fraquezas de cada indivíduo para a montagem da estratégia de assédio, para atraí-los. Por esta razão, o título do nosso tema de hoje é Bom Caráter é Essencial. Esses obsessores do astral inferior encontram dificuldades de agir diante de pessoas de bom caráter que seguem o preceito evangélico de orar e vigiar. Quem pertence ao lado do bem estará menos vulnerável às investidas de espíritos tentadores. As setas ricocheteiam na couraça dos filhos de Deus e podem até voltar contra os atiradores. Vale a pena, portanto, zelar para a manutenção de bom caráter. Não se iluda de que pequenos delitos são irrelevantes. A mentirinha que você deixou escapar não é insignificante como você pensa. Os urubus do mundo espiritual sabem que o pequeno delito se torna estopim de falhas de caráter. Os tentadores estão atentos ao que passa pela cabeça das prováveis vítimas. Qualquer plataforma serve para que eles embarquem. Ninguém esqueça aquele ditado antigo: cuidado ao abrir a boca, o cachimbo pode cair. Grande incêndio na floresta começa pelo toco de cigarro aceso que você esqueceu e jogou aleatoriamente. Para baixo a bola de neve rola fácil e vai se tornando cada vez maior até se tornar verdadeiro flagelo. Ninguém se arrisque a subestimar as pequenas coisas. O crescimento delas pode surpreender. A pergunta é a seguinte: vale sermos vencidos pela tentação, conhecedores da periculosidade e do tamanho do choque de retorno, caríssimos? Por esta razão, o nosso tema de hoje é um conselho pertinente. Bom caráter é essencial para o nosso próprio bem, para a nossa própria alegria, para a nossa própria tranquilidade. Essencial para usufruir as boas coisas da vida de maneira harmoniosa, sem perder a riqueza da paz. Essencial para ter tranquilidade, distantes de sobressaltos que acompanham ações ilícitas. Essencial para encarar todo mundo de peito aberto, sem entraves do rabo preso. Principalmente a vida familiar será completamente outra. O caráter é formado por princípios e valores que dão direção, significado e profundidade à vida nossa de cada dia. Ele é o nosso conceito pessoal do certo e do errado e dispensa leis e regras de conduta, porque é subproduto da consciência. O que vale mesmo é ser
Não é parecer. Parecer é fácil. O essencial é ser. Bom caráter inclui traços como integridade, franqueza, coragem, justiça e generosidade. Durante os muitos percalços que naturalmente ocorrem, nós iremos aperfeiçoando essas qualidades no decurso da vida. Dentro de um universo doutrinário fragmentado em milhares de mensageiros, é natural que surjam dúvidas e controvérsias. Afinal, Getúlio, poderá ser a réplica impertinente de alguns. O presidente do banco, cuja história você contou há pouco, venceu na vida profissional, foi um grande homem, apesar do mau caráter. Questões deste tipo consolidam exemplos, meus caros, que conduzem a conclusões apressadas. O questionamento que eu faço é único. E esse questionamento é: aquele homem terá sido feliz? Esta é a pergunta, quando nós encerramos mais este bloco, caríssimos. Porque daqui a pouco nós voltaremos para novas considerações sobre este tema tão importante. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, a partir das 15h30, na TV Vila Velha, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Bom caráter é essencial. Vejam que o sucesso do banqueiro sugeriu a necessidade apenas de talento, energia e perseverança. Embarcar nesta canoa furada será, no mínimo, projeto frustrado, quando não atinge proporções de tragédia. O desfecho das experiências de alguém, mau caráter, invariavelmente nos produzirá sofrimento. Nele, na própria pessoa e nos seus familiares. É verdadeiro arrastão que levará tudo o que ainda resta de paz nos corações humanos. Aparentar personalidade falsa será desastroso para qualquer pessoa. Se não somos mais do que sombra de grande mentira, aonde iremos buscar segurança para nossas vidas? Usar máscara de bom rapaz em público e vestir a túnica de Mefistófeles na intimidade terminará transformando sonhos em pesadelos. E ninguém se iluda de que o prazer vai continuar e ninguém vai perceber a discreta transgressão. Você pode enganar os homens, jamais enganará Deus e o seu Cristo. Jesus conhecia de longe o caráter das pessoas. Quem nos revela algo sobre isto é o evangelista João. A primeira vez que o mestre encontrou Natanael, imediatamente disse: eis aí um israelita no qual não há fingimento. João capítulo 1, verso 47. De onde que me conheces? Perguntou Natanael. E Jesus lhe respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando te encontravas debaixo da figueira, eu te vi. João 1, verso 48. Bastou enxergá-lo de longe
E o Nazareno já tinha todos os dados sobre Natanael, a ficha completa. O mestre apreciava pessoas de bom caráter. Por isso Natanael chamou sua atenção. Para muita gente, inclusive em esferas religiosas, Natanael seria vetado como liderança. Seria. E alguém vai me perguntar por quê. A resposta é fácil. Alguém de bom caráter jamais se tornará arrecadador 100%. Hoje em dia, arrecadar tem sido a principal função de algumas organizações, infelizmente. Alguém de bom caráter possui escrúpulos, excessivos escrúpulos, na opinião de gente moderna que coloca lucro em primeiro lugar. O êxito tornou-se subproduto do charme e das habilidades de criaturas maleáveis no uso de ética confusa. Ao invés de lutar com os problemas do certo e do errado, essas criaturas se deliciam com o fascínio das notinhas verdes de dólares. Isto representa êxito decisivo na opinião de alguns donos de religiões. E eles dizem, gozando a doçura do status de mestres arrecadadores. Sorrisos conquistam mais amigos do que caras fechadas. Só que o sorriso deles é insincero, não tem sinceridade nenhuma. Métodos verdadeiros de autoajuda são utilizados para dobrar os recalcitrantes. Com mel a atração é maior do que com vinagre, dizem eles. E a malemolência dos enganadores vai conquistando o terreno e se manifestam interessados até nos passatempos das pessoas. Eles se desdobram na tarefa de mostrar serviço e fazem crer que estão preocupados com a saúde das pessoas e até pelas suas contrariedades e problemas. E vão aliciando crianças e jovens e adultos e homens e mulheres. E como eles sabem prometer! É a filosofia das mãos enluvadas pela falsidade. O toque é macio, mas o efeito é devastador. Não fosse a esperteza da cobiça, que eles fazem tudo para ocultar, e até nós concordaríamos com esses semeadores de promessas falsas. Mas o fato é que o milagre, quando exagerado, até o santo desconfia. E nós permanecemos de pé atrás diante desta gente de luvas macias, que usa as coisas sagradas para defender privilégios. Cuidado, meu caro telespectador, nunca esqueça que as aparências enganam. Escutem o que disse Jesus a respeito de tais figurinhas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora belos, por dentro podridão. Mateus 23, versículo 27, palavras de Jesus. E Jesus, da mesma forma, os censurou pela torpe cobiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas, a pretexto de longas orações. Mateus 23, versículo 14. São palavras de Jesus e, portanto, detentoras da verdade. Dia a dia, na medida do cumprimento de promessas cada vez mais desafiadoras, você continuará depositando na sua conta corrente do caráter. Aquilo que começa pesado, acaba se transformando em hábito.
quando a prática der certo nas coisas simples, a sua capacidade se ampliará para esferas mais importantes. O verdadeiro bom caráter começa o aprendizado em casa. As pessoas que nos amam e que por isso nada exigem, constituem testes preciosos e definitivos. Não adianta ser joia de funcionário na empresa e não passar de maldição na família. Se formos tipo de pessoa capaz de gerar amor, generosidade, segurança e coragem para nossos familiares, teremos passado no teste. O ponto mais alto e verdadeiro será encontrado quando estranhos nos apontarem como seres humanos de bom caráter. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos amigos, que se encontram além desta câmera, levem a certeza de que de coração eu estou desejando para vocês tudo de bom. Prosperidade, saúde, harmonia, alegria de viver. Tudo o que existe de melhor eu prometo a vocês que estou desejando e pedindo a Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.